compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus e amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica e hoje nós vamos destruir, cortar pela raiz essa questão do sábado. O sábado é um dos mandamentos, temos que colocar em prática, é o dia do Senhor, né? As seitas judaizantes, inclusive a seita do sétimo dia, né? Fica dando asa a isso, que prega que Jesus foi escravo do sábado, o sábado foi Senhor de Jesus Cristo, mandava em Jesus Cristo. Amados, sabemos que Jesus disse que, em Lucas 16, que a lei e os profetas duraram até João. De João para cá é o reino de Deus que é anunciado, ou seja, a nova e eterna aliança tem novas leis e leis espirituais. Não é mais a lei da carne, marcada com o sinal da circuncisão, era uma lei carnalista, uma lei meramente carnal. Eu vou provar hoje, eu vou começar mostrando por aqui a má interpretação deles. O dia do Senhor é o domingo, não mais o sábado. Vou mostrar que Jesus violou, que Deus abominou o sábado. Nós vamos começar por aqui, de 1 a 8. Hebreus capítulo 4, do versículo 1 a 8. O que é que diz? Portanto, quando ainda está em pé a promessa de entrar... Portanto, enquanto ainda está de pé a promessa de entrar no repouso de Deus. O que é o repouso de Deus, irmão? A salvação eterna. Eles pegam o termo repouso para dizer que é o sábado. Eu já assisti 3 horas de debate, Padre Luiz Toro contra 2 pastores adventistas. Eles têm porque tem que esse repouso aqui, que está falando nesse texto aqui, seja o sábado. Não é o sábado. Vai dar até um exemplo mais na frente sobre o sábado. Mas esse repouso aqui é a salvação eterna. Outra tradução vai até falar sobre isso. Né? O santuário eterno. Olha. Cuidai para que ninguém de vós falte ao apelo. Promessa de entrar no repouso de Deus. Devemos cuidar para que ninguém de vós falte ao apelo. Que apelo? Verso 2. Pois a nós foi anunciada a boa nova, exatamente como aqueles. Veja, foi anunciada a quem? Aos discípulos, aos apóstolos, aos seguidores de Jesus, à sua igreja. E quem é aqueles? Os judeus. Os judeus. Viu? Olha só. Como aqueles. Mas eles de nada adiantou a palavra do anúncio. Jesus veio, anunciou, a palavra não entrou no coração deles. Paulo apanhou tanto dos judeus que decidiu não pregar mais para judeu, vou agora para os gentios, para o mundo pagão. Essa voz que você está vendo é o meu vídeo, né, que está passando ali na TV. Então, meu querido irmão, nós estamos... A Bíblia Sagrada está mostrando de algo. Nós vamos entrar, eles não. Por que eles não vão entrar? Porque tornaram-se incrédulos à palavra de Deus. É isso. Tornaram-se incrédulos à palavra de Deus. Continua o texto da Sagrada Escritura. Presta atenção, vamos lá. Olha só. Nós, porém, que acreditamos, aqui está. Esses foram os que aceitaram, não é? Os que aceitaram o evangelho anunciado por Cristo. Nós que acreditamos, podemos entrar no repouso. Amados, está claro que esse repouso aqui, a Sagrada Escritura está falando, que o escritor da Epístola aos Hebreus está falando, é a salvação eterna. Nós podemos entrar na salvação eterna. Graças ao quê? Graças, no próprio Hebreus 10, versículo 19. Podemos entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Jesus. Versículo 20. Um caminho novo e vivo nos abriu através do véu, isto é, o caminho do seu corpo. Então, quer dizer, através da carne e do sangue de Jesus, nós podemos entrar nesse repouso. Que repouso? A salvação eterna. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem o quê? A vida eterna. João 6,54. Então foi inaugurado através do sacrifício da carne de Cristo, do carne e do sangue de Jesus, um caminho novo para nós termos acesso a esse repouso eterno, a salvação eterna. Aqui não está falando de sábado, de nada terreno, não. Como interpreta as heresias do sétimo dia.
Olha aí. Nós, porém, acreditamos, nós que cremos, podemos entrar no repouso, a salvação eterna, do qual ele falou, abre aspas. Por isso jurei, na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Ou seja, a eternidade estava lacrada, por isso existia o véu, amados. O que é que isso aqui está falando de sábado? Não está falando de sábado nenhum. Não está falando nem de sábado, nem de sexta, nem de domingo. Não está falando aqui. Vai falar no finalzinho, no verso 8, sim, vai falar no novo dia. Vai falar no hoje. Eu vou explicar o que é hoje. Aí sim, o hoje é o dia do Senhor. Né? Veja, por isso jurei, não entrarão na minha ira. Foi Deus. Deus foi quem falou isso. Não entrarão na eternidade. O caminho da eternidade estava fechado desde que os primeiros pais terrenos, Adão e Eva, pecaram. Eles comidaram da vida para ter o quê? Vida eterna. Apesar de que a eternidade estava fixa, a salvação estava fixa naquele Éden, naquele paraíso terrestre, né? Ali eles iam viver por toda a eternidade. Mas aí caíram nas garras de Satanás. Sabemos o que aconteceu. Continuando, a Sagrada Escritura diz, fecha aspas, uma vez que as obras estão terminadas desde a criação do mundo. Acabou as obras. As obras estão terminadas, então tudo foi selado. Então, se tudo foi selado, o que é que vai acontecer? Vou deixar aqui o meu vídeo aqui embaixo mesmo. Eu vou tirando aqui, que é para ficar melhor. Já lemos o 4, vamos ler agora o quê? Vamos ler o 5 e o 6. Também diz no texto aqui referido, jamais entrarão no meu repouso. Salvação eterna. Fica, portanto, em pé, que alguns entram nesse repouso. Está dizendo que só alguns entram nesse repouso. Quem? Os que se alimentam da carne e do sangue de Cristo, os que se participam do santo sacrifício, os que são eucaristizados, os que comem da minha carne e bebem meu sangue, têm a vida eterna. Esses que comem da minha carne e bebem meu sangue, permanecem em mim e eu nele. Esses. E o pão que eu vou dar é a minha carne que eu ofereço pela salvação do mundo, para que este mundo, aceitando, entre nesse repouso, entre nessa salvação eterna, entre na vida eterna. Fica claro que alguns entram nesse repouso. Os filhos da igreja. Enquanto os primeiros a receberem a boa nova não entram. Quem é esse? Quem são os primeiros que receberam a boa nova? Os judeus. Inclusive, esses que guardam o sábado. Oh, meu Jesus. Está claro demais a boa nova para nós, amados. Inclusive o quê? Que fica apegado à letra que mata, a uma aliança morta, que morreu com tudo. Não, irmão, é um mandamento, pelo amor de Deus, guardar o dia de sábado. Jesus deu 2 mandamentos, amado, para a nova aliança, só apenas 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ao próximo a nós mesmos. Só tem 2 mandamentos para a nova e eterna aliança, são esses 2. Nesses aqui, e nesses 2 mandamentos, cancela todos os 10 mandamentos veterotestamentários. E ponto. E por que a igreja dá ênfase? Porque a igreja tem que falar. Está lá, o Antigo Testamento tem que falar. Mas nós vamos ver nesse estudo aqui que eu estou falando com vocês, que o Antigo Testamento é mera sombra, porque a realidade é Cristo. Então é tudo o que Cristo deu, o que Jesus implantou, o que Jesus colocou, doutrinou em sua igreja para nós, e isso salva. Mas as coisas passadas são coisas passadas, já não servem mais. A lei e os profetas duraram até João Batista. De João Batista para cá é o reino de Deus que é anunciado. Por isso que ele disse na cruz, tudo está consumado. Consumado o quê? Morreu a lei veterotestamentária. Porque Paulo escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 7, né? No versículo 4, vai dizer: agora, meus irmãos, essa lei morreu para vós. Não, vocês morreram para a lei, por causa do sacrifício do corpo de Cristo. Pácata. Romanos 7,4. Nós morremos para a lei, porque Cristo morreu para a lei. Cristo era o esposo, como Deus, era o esposo daquela lei. Lei dada por anjos.
por intermédio de homens. Agora Jesus, que é Deus, está dando nele próprio a lei espiritual, a lei salvífica. Paulo diz: se a aliança da carne teve a glória de Deus, a glória que teve, imagina a do Espírito, que é a nova e eterna aliança. Mateus 26, versículo 27, na instituição da Eucaristia. O sangue da nova aliança, há uma nova aliança. E a nova aliança não guarda nada daquilo que foi passado, porque a nova aliança é eterna, é diferente. Ela revestiu aquilo que era sombra, que era incompleto, foi revestido pela espiritualidade. Muito bem. Olha só, eles desobedeceram, não aceitaram o Evangelho. Está claro a Sagrada Escritura, né? Muito bem. Versículos 7 e 8 para nós concluirmos esse texto aqui. Por isso Deus marca um novo dia. O que, irmão? Deus marca um novo dia. Irmão, o que é esse novo dia? Deus marca um novo dia. Agora nós vamos entrar em termos aqui da terra agora. Agora vai falar, para que esse repouso de cima, que é a salvação, vai fazer a comparação com o repouso sabático que eles viviam. Só que o repouso sabático que viviam, eles mesmos, os próprios sacerdotes, Jesus vai dizer que eles violavam o repouso, eles obrigavam as pessoas, se as pessoas violassem o sábado, era morta, apedrejada, né? Mas os próprios sacerdotes violavam no templo. Por isso Deus dá um novo dia. Hoje. Presta atenção, hoje. Aparece aqui o termo hoje. Deus dá um novo dia. De quem é Deus? Jesus. Ressuscitou no primeiro dia da semana. Esse hoje significa primeiro. Esse hoje aqui significa primeiro. Primeiro dia da semana. O domingo. Eita, meu querido amado irmão e irmã. É duro a verdade entrar. Parece que você está falando para as árvores, falando para... Sei lá, cara. Fala. Não entra na cabeça de tantos hereges. Poderia entrar a verdade e permitir que entre. Porque se a verdade entrar, o diabo sabe, se a verdade entrar no coração dos protestantes, que nem entrou no meu, da minha esposa e de tantos outros ex-protestantes, volta para a Igreja de Cristo. Ele sabe. O dia hoje é o primeiro dia da semana. O primeiro. Hoje é hoje. Hoje é o quê? Por exemplo, eu estou gravando aqui numa quinta-feira. Hoje é quinta-feira que eu estou gravando esse vídeo. Hoje. Hoje é o primeiro. Então não vai dependendo mais, como o povo veterotestamentário, de um dia. O sábado e acabou. Não pode fazer nada no sábado. Se violar o sábado, já está condenado, já está no inferno, tem que ser morto. Jesus, o escritor da carta aos Hebreus, anula. Porque o próprio Jesus anulou o sábado. E você vai ver nesse estudo bíblico. Olha só. Um novo dia. Um novo dia está chegando. E esse novo dia é o dia em que Jesus ressuscitou. Hoje é o dia que você deve começar com Jesus. Não importa se é uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo. Né? Esse novo dia, o primeiro dia, que nós nos arremetamos ao domingo. Domingo significa dia do Senhor. Sábado não significa dia do Senhor. Sábado não significa dia do Senhor, significa descanso. Era o que vivia o povo veterotestamentário. O dia do Senhor, o domingo significa sim, dia do Senhor. Estude os termos, você vai entender. Quando falava através de Davi, muito tempo depois, no texto aqui já citamos: hoje se ouvides a sua voz, onde ele sai dos vossos corações. Olha agora, verso 8, checkmate. Se Josué tivesse proporcionado esse repouso, vírgula, não se falaria mais de um outro dia. Amados, Josué foi aquele que sucedeu Moisés quando Moisés morreu, mas ele não aguentou a pressão do povo. Não teve aquela paciência que Moisés teve. Moisés foi acometido de uma depressão. Depois eu vou trazer aqui depressão dos profetas. Os profetas sempre tiveram com depressão. Principalmente aqueles que estavam à frente de gente de cabeça dura. É como você fala às árvores, né? Para os protestantes, dessa maneira, povinho de cabeça dura.
Olha, esse novo dia, amado, é o primeiro, o hoje. O dia hoje, repito, primeiro dia da semana. É o hoje. Olha só. Tá claro? Josué não obrigou aquele povo a guardar o sábado. Josué não lhes proporcionou esse repouso. Não falou do sábado para eles. Agora aqui, nesses 2 versículos, fala aqui, mas os anteriores falam na eternidade. O repouso eterno de Deus, que é a salvação. E aqui, agora está citando no descanso do humano, no terreno, no material, deste mundo. Então Deus proporciona um novo dia, mano. Que não é mais o sábado. Né? Vamos pegar esse novo dia para nós proporcionarmos aqui em Mateus. Vamos lá. Olha aqui, amados, ó. Passando o sábado. Quer dizer, um dia depois do sábado. Vamos ver qual é esse novo dia, esse hoje. Vamos lá. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago. Essa Maria aqui, a mulher de Cleófas, a mulher de Cleófas está ali em João 19, 25. Esposa de Cleófas, mãe de Tiago menor, mãe de Judas Tadeu e de José. 3 irmãos, que são filhos de Alfeu Cleófas. E Salomé, essa Salomé é Maria Salomé, mãe de Tiago maior e de João. Compraram aromas para ungir Jesus. Aqui está, é quando os católicos vão ao dia de finados, aos túmulos dos seus parentes, levar flores, né, velas para acender, fazer uma oração. É assim que está aqui a tradição. Vamos ver aqui, vamos puxar um pouco mais para cima aqui. E no primeiro dia da semana, pacata, aqui está o hoje aí, ó, que se refere na Epístola aos Hebreus. Aqui está o dia que se chama hoje, está aí, ó. 16:2 do Evangelho segundo São Marcos. No primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro. Mal o sol havia despontado. Esse é o novo dia que fala lá o hoje. O dia do Senhor. Eu vou mostrar que a celebração eucarística acontecia no domingo. Eu vou mostrar. É cortando a erva daninha pela raiz. Vamos para Isaías. Olha só. Você vai ver em Isaías, já profetizado por Deus, ele abominando o sábado. Só os adventistas não veem isso. Olha aqui o texto, amado. Isaías 1:13. Vamos lá. De nada serve trazer oferendas. Qual eram essas oferendas? Vamos ver. Tenho o horror da fumaça dos sacrifícios. Aí está. Que sacrifícios era esse? Sacrifício de touro, de carneiros, de bode. Isso aqui Deus já está, amados, abominando as obras veterotestamentárias da antiga aliança judaica, as obras judaicas. Tenho horror à fumaça dos sacrifícios, das luas novas, olha aí, as festas das luas novas judaicas. E do que? Ponga a lupa para a orelha, os sábados, pacata, aqui está. Deus está com horror, olha, os sábados tornou-se abominável para Deus. É Deus que está falando. As vossas reuniões de culto não posso suportar a presença do crime na festa religiosa. Deus já não... Eram 7 festas judaicas. Pentecostes, festa dos tabernáculos. E entre elas, várias outras. Então Deus está dizendo, eu não suporto mais ser horror para mim. Está incluído o sábado. Veja, o sábado. Tem compreendido, amado? Vamos ver que Jesus é Deus, como ele cumpriu ao pé da letra, que já não suportava mais o sábado, por isso violou o sábado quanto pôde. Vamos para Mateus. Doze 1 de Mateus. Atravessava Jesus os campos de trigo, num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Em dia de quê?
Sábado. Dia de sábado. Amado, eles começaram a trabalhar. Você, olha aqui. Você que mora nos seitos, que pertence à seita do sétimo dia. Está aqui Jesus mostrando. Mateus escreveu que Jesus e os seus discípulos e a sua igreja, trabalham assim dia de sábado. O próprio Jesus trabalhou, quebrando espigas. Aqui chama-se no Nordeste quebrar espigas. Tirar as espigas da roça de milho, vagens de feijão, colher, trabalhar dia de sábado. Está aqui. O pastor disse, não, se violar, se trabalhar dia de sábado, vai para o inferno, já está condenado. Heresia, mentira. Continua o texto. Vemos que foi no dia de sábado. Vemos que foi no sábado. Está claro o texto. Versículo 2. Vendo isso, olha aqui. Olha aqui. Os que impedem, os fariseus de hoje. Olha eles aí, ó. Que impedem das pessoas trabalharem dia de sábado. Olha só. Vendo isto, os fariseus disseram-lhe: eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Esse aqui é os fariseus de hoje, falando dos católicos, que trabalham dia de sábado. Aí. Preste atenção. Os fariseus, as seitas judaizantes que falam dos que trabalham dia de sábado. Aqui. Esse aqui, os de hoje são filhos desses ali. Os novos fariseus continuam nas mesmas doutrinas errôneas e mortas dos antigos fariseus. Da época de Jesus. Está aqui, amado. Olha Jesus refutar os fariseus do tempo dele e de hoje. Versículo 3. É matando a cobra mostrando o pau, como diz nosso irmão Lucas. Ó. Jesus respondeu-lhes: não lestes o que fez Davi no dia esse dia era de sábado, que teve fome? Ele e seus companheiros? Olha aí, isso foi o quê? Tá claro, isso aí foi no dia de sábado. Violou o sábado, até Davi violou o sábado. Como entrou, veja, o que ele fez? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele, nem àqueles que acompanhavam era permitido comer esses pães, que eram reservados só aos sacerdotes. Ai, amados. Versículo 5. Não lestes na lei que, nos dias de sábado, os sacerdotes transgridem no templo? Não era isso que eu estava dizendo? Os escribas e fariseus sentam na cadeira de Moisés. Façam o que diz a lei, mas eles mesmos não faziam. E condenava os que contrariavam, transgredia alguns mandamentos. Eram muitos apedrejados, era digno de morte, porque violavam as leis judaicas. Né? Olha só. E não se tornaram culpados. Dentro do templo, os próprios sacerdotes transgridem o sábado e não é tido como culpados. Aí, ó. Jesus refutando aqui, amado, as seitas judaizantes, os fariseus de hoje também. Verso 6. Eu vos declaro, aqui está quem é maior do que o templo. Porque é Deus. Aí você pode dizer assim, que nem uma protestante disse para mim uma vez: Deus pode contradizer-se? Eu digo, não, mas Deus pode voltar atrás. Que nem nós vemos, Deus mandou o profeta Jonas ir destruir Nínive. Deus mandou o profeta ir dizer, vai dizer que eu vou destruir em 40 dias. Nínive se arrependeu, se pôs na cinza, amados, na conversão. Deus não destruiu. Então Deus disse que ia fazer uma coisa e não fez. O Antigo Testamento, sobretudo a lei, Jesus revestiu. A lei é sombra daquele que deveria vir. Jesus revestiu, dando 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Esses 2 mandamentos cobrem, amados, os 10 mandamentos veterotestamentários. Cobre, ó. Jesus é maior do que o templo. Os sacerdotes violavam no templo. E Jesus é maior do que o templo. Aqui está. Ei,
Cuidado com isso aqui, tem pastores, falsos pastores ensinando que Jesus é maior do que a igreja católica, usando isso aqui. Cuidado isso aqui, viu? Com isso. É adulteração. Se compreendesses o sentido destas palavras, destas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício. Jesus está colocando aqui um oposto agora. A misericórdia ou o sábado. Misericórdia. Não condenarias os inocentes. Se os fariseus de hoje, do sétimo dia, soubessem que Jesus quer a misericórdia, eles não viviam condenando os católicos, porque os católicos trabalham dia de sábado. Quantos não já viam, mas? Olha aqui agora o versículo mal interpretado por eles. Amados, eles distorcem isso aqui. É uma distorção tão grande que não tem cabimento. Porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amados, eles dizem que quando Jesus disse que o Filho do Homem é Senhor do sábado, quer dizer que Jesus é escravo do sábado. Quando Jesus está dizendo que ele é Senhor do sábado, significa que o sábado não é nada diante dele. Tanto o texto que nós vimos anterior, ele violou o sábado trabalhando com seus discípulos, com a sua igreja. Agora eles leem assim, ó. Porque o sábado é Senhor do Filho do Homem. É dessa maneira que esse povo do sétimo dia, da seita do sétimo dia, lê. Porque o sábado é Senhor do Filho do Homem. Não, não é assim. É assim. Porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Não é Jesus escravo do sábado. O sábado para Jesus é como qualquer outro dia, ponto. E Jesus é Deus. Tá vendo, mano? Tantos apóstolos entenderam que Paulo vai dizer isso aqui, ó. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Ponga a lupa e para a orelha. Versículo 16. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas, ou de lua novas. Ponga lá, lupa, de quê? Ou de sábados. Amados de Deus, São Paulo, os falsos irmãos judaizantes, estavam atormentando as comunidades paulinas. Eles passavam dizendo que o que Paulo pregava não era suficiente para se salvar, que eles tinham que aderir às práticas judaicas. E Paulo vai censurar lá os Gálatas, vai censurar os romanos, vai censurar os coríntios. Principalmente lá em Gálatas, capítulo 3. Não é? Ou a fé ou a lei. Quereis que agora começaste pela fé, terminar pela lei? Começaste pelo Espírito, terminar na carne? Porque a lei é da carne. A fé é do Espírito. Olha aí, ó. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida. Paulo está usando isso aqui, aquilo que a gente viu em Isaías 1,13. Amado, isso aqui é Isaías 1,13. Perfeitamente, Isaías 1,13 que Paulo está usando. Ó. Aos nossos irmãos judaizantes, eles não aceitaram o concílio de Jerusalém. Porque o concílio foi convocado sobre a questão da circuncisão. E o evangelho aos pagãos. Por isso nós vemos lá na carta aos Hebreus, capítulo 4. Para eles também foram anunciados, mas rejeitaram o anúncio. Por isso não entra no repouso, na salvação, porque eles rejeitaram. Jesus veio para os seus não aceitaram. Então Jesus foi para um povo que não era seu, que dará seus próprios frutos. Está lá em Mateus. Por isso que o trono vos será tirado e dado a um povo que não era o seu. Um povo que produz o próprio fruto deles, o paganismo. Então, esses falsos judaizantes, que se diziam cristãos, eles não tinham aceitado, uma boa parte, não aceitaram o concílio de Jerusalém, fizeram seu próprio motim, seu próprio grupo,
somos cristãos, mas tem que aderir às práticas judaicas, sobretudo a circuncisão e essas observações aqui que Paulo está refutando. Já abominada por Deus em Isaías 1,13. Entende, amado? Entende, compreendendo? Ninguém vos critique por causa de comida ou bebida. Comida. Judeu não come o nervo porque o anjo torou da coxa de Jacó o nervo. O judeu não come nervo. Judeu não pode beber sangue, o sangue é vida, tem que ser derramado na terra. Trarei um vídeo depois mostrando sobre a questão de não comer carne sufocada, de sangue, ali em Atos, que ficou decidido também, foi pedido aos pagãos convertidos, né? Ali no pós-concílio de Jerusalém. Ou espécie de festas, abomina vossas festas, nós vimos Isaías 1,13, não é? E espécie de luas novas, aí está, ó. Isso é superstição, mas as práticas judaicas são supersticiosas. Ou de sábados. Minha garganta hoje está um pouco boa. Aqui está o sábado. Isso aí, olha, isso aí do versículo 13, Paulo vai refutar ao pé da letra. Versículo 17. Tudo isso não é mais que sombra. Amados, a lei veterotestamentária, os mandamentos veterotestamentários, o sábado, tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo, pácata. E Cristo nos deu a salvação através de sua carne e do seu sangue. Né? Através do corpo de Cristo, do sacrifício do corpo de Cristo, vós estáis mortos para isso. O que ele disse no 16. O que foi dito em Isaías 1,13. Foi morto pelo sacrifício do corpo de Cristo. Romanos 7,4. Meus irmãos, estáis mortos para essa lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo. O sacrifício do corpo de Cristo é o quê? O sacrifício da Santa Missa. Então são os cristãos do Santo Sacrifício. São os cristãos da missa. São os eucaristizados que participam do Santo Sacrifício. Para eles, essas coisas é sombra. Mas os judeus, as seitas judaizantes queriam porque queriam que os cristãos, no mundo pagão, aderissem às práticas supersticiosas judaicas mortas, porque quando Cristo disse na cruz, tudo está consumado, tudo isso foi aniquilado, porque a lei e os profetas duraram até João 16 de Lucas. A realidade é Cristo, amados. Vamos ver. Ninguém vos roube ao seu bel prazer a palma da corrida, sob o pretexto de humildade e culto dos anjos. A lei veterotestamentária foi dada por intermediários, como anjos e homens. Moisés, que era o mediador entre o povo e Deus. Foi dada a eles por intermédio de Moisés. Agora, Deus não utilizou mais de intermediário, ele mesmo veio. Jesus é Deus. Veja que no capítulo 20, 28 de João, Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. Mateus 4, 7. Jesus disse a Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Quem era que está sendo tentado? Jesus. Jesus é Deus. Filipe disse, mestre, mostra-nos o Pai. Jesus disse, há tanto tempo estou convosco, como é que me pergunta, como é que pedes para mostrar o Pai? Jesus é Deus. Veja, foi dado por Jesus. Quem é maior? A realidade é Cristo. O sacrifício de sua carne e seu sangue, que é da minha carne, bebe meu sangue, tem vida eterna. Aí está um caminho novo que nos abriu através do véu. Né? Eu já citei. Hebreus 10, versículo 9, versículo 19, versículo 20. Nós podemos ter acesso à eternidade. Esse véu foi tirado através do quê? Do sacrifício do corpo de Cristo. Então podemos entrar na eternidade em virtude do sangue de Cristo. Versículo 19, versículo 20. Um caminho novo e vivo nos abriu, isto é, através do véu. Isto é, pelo seu próprio corpo. Então, sangue e corpo. Sangue e carne para entrar na salvação eterna. João 6, 54. Desencaminham essas pessoas nas suas próprias visões. Olha aí. Está aí, mano. Visões humanas, carnais. E cheios do vão orgulho de seu espírito materialista. Isso aí não serve de nada.
as festas judaicas, as luas novas judaicas, o sábado, a questão das comidas supersticiosas, não como isso, não como aquilo, porque vai ficar impuro. Tudo isso aí é sombra, porque a realidade é Jesus. Quando Jesus veio, em Mateus 7, Jesus declarou todos os alimentos puros. Jesus declarou todos os alimentos puros. Jesus disse, não é o que entra no homem, Mateus 7 não, Marcos 7. Tudo não é o que entra no homem que torna ele impuro, mas é o que sai do homem. Então Jesus ali estava declarando aos judeus, ele é Deus, todos os alimentos puros. Não importa se seja sangue, não importa se seja nervo, não importa se seja galinha sufocada, não importa. Todos os alimentos são puros. Agora, esses que guardam as práticas judaicas, inclusive a ceia do sétimo dia, olha aí, ó. Não se mantenham unidas à cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Do qual todo o corpo. Quem é o corpo? A igreja. Colossenses 1, próprio Colossenses aqui, 1, versículo. Vamos pegar aqui. Colossenses 1, 19. Colossenses 1. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é a cabeça. E o corpo é a igreja. Tá claro ou não tá claro? Então voltemos aqui, ó. Não se mantenham unidas à cabeça. Essas pessoas que guardam sábados, questão de comida, só comem legumes, não comem carne. O sangue. Isso é superstição. Jesus disse que tudo isso aí foi criado para o homem se alimentar. Não se mantém, aqui, olha só, o povo do sétimo dia e outras seitas, filhas de Lutero. Não se mantém unidas à cabeça. Por quê? Porque não estão no corpo, a igreja verdadeira é fundada por ele. Da qual todo o corpo, pela união das júntaras. E nós nos unimos ao corpo de Cristo pelo batismo. Batismo cristão católico. 1 de Coríntios 12, a partir do versículo 12. E as articulações se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto por Deus. Se alimenta do quê? Da carne e do sangue de Cristo. Para crescer para a vida eterna. Crescer espiritualmente. Olha aí, mas. Tá ou não tá? Esses que guardam o sábado estão fora da cabeça. Por quê? Porque não guardam o que ensina o verdadeiro corpo de Cristo. Que diz que é o domingo. Nós temos que estar no domingo na Santa Missa. O verdadeiro culto cristão. Vamos para Atos. Vou mostrar em Atos dos Apóstolos que a celebração da missa era no domingo. Sempre foi. No primeiro, Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. Como é que se chama o primeiro dia da semana? Domingo. Aqui está a celebração da missa no domingo, mas no primeiro dia da semana estávamos nós reunidos para partir o pão. Pacata. Aqui está a doutrina católica, que é obrigatória a missa dominical. Quem pode ir à missa dominical e não vai, comete um pecado mortal, diz o Santo Catecismo da Santa Mãe Igreja. Aqui, ó. O Santo Catecismo é claro, quem pode ir à missa dominical e não vai no domingo, comete um pecado mortal. Vamos traduzir, tá fácil de traduzir, né? Vamos traduzir. No domingo, estando nós reunidos para a celebração da missa, a partir do pão, para a celebração eucarística, para o santo sacrifício, estou mostrando para você que a missa, que o culto cristão
da Santa Missa, que era chamada de fração do pão. Está lá em Atos 2, 42, fração do pão. Foi o primeiro nome dado à missa, né? Fração do pão. Era no primeiro dia da semana, o domingo. O hoje, o primeiro dia. O hoje, é o hoje. O hoje é o domingo, o primeiro dia. Primeiro dia da semana, é o hoje. Tá vendo, Márcio? Aí os pastores diziam assim, mas nós vemos em Atos dos Apóstolos, dizia para o padre do estudo, né? Os pastores adventistas. Mostrando o povo indo ao templo no dia de sábado. Tem muito isso em Atos dos Apóstolos. Que os apóstolos iam para o templo no dia de sábado. Que dia era que os judeus se reuniam no templo? No sábado. E eles iam ver o que lá em outro dia? Se não tinha ninguém, o templo estava vazio. Tinha que ir no sábado, porque era no sábado que o povo estava lá. Aí eles interpretam que é para frequentar, no sábado. Frequentava o templo no sábado. Como nós vemos ali em Atos 2, versículo 47. Ali diz que todos os dias ia ao templo. Né? Veja que já contraria os pastores adventistas que eles iam ao templo dia de sábado. O padre do estudo mostrava, ia ao templo dia de sábado para evangelizar, porque era o dia dos judeus, era o sábado, então eles estavam no templo no dia de sábado. Mas aqui está, mostrando o culto cristão, o santo culto da missa, da celebração do pão, da fração do pão, era o quê? No primeiro dia da semana, que é o domingo. É a doutrina da igreja, mano. Tem que participar das missas dominicais. É mandamento da igreja. Aqui está a doutrina da igreja, nessa parte A do versículo 7. Quer ver mais? Quer ver mais que a anunciação dos cristãos, principalmente dos apóstolos, era no domingo? Vamos para Apocalipse. São João fala aqui, ó. Vamos acompanhar. Apocalipse 1:9. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava na ilha de Patmos. E veja que a missão da igreja primitiva, não só nós vimos lá a celebração do seu culto principal, que é o ágape, o ápice, né, da fé da igreja fundada por Cristo, é o seu culto principal, o santo sacrifício, a santa missa, a celebração eucarística, a fração do pão. Não só era no domingo, como você viu em Atos 20, verso 7, como também a evangelização era nos domingos. Estava por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Verso 10. Olha, logo no começo, no domingo. Num domingo. O primeiro dia da semana, o domingo. Vai estudar o que significa domingo, você vai ver, dia do Senhor. Aí, os sectarianos podem dizer, esse domingo foi colocado aí pelos romanistas, porque na Bíblia não está o termo domingo. Mas vai estar na sua Bíblia e nas mais adulteradas das adulteradas que tiver, o primeiro dia da semana, que é o domingo. Os filhos dos apóstolos chamaram o primeiro dia da semana não, como dia do Senhor, já no século I. Para o século II, chamaram o dia, não chamaram mais de primeiro dia da semana, chamaram de domingo, porque o dia da semana que Jesus ressuscitou é o dia do Senhor, ou seja, o domingo, dia do Senhor, o domingo. Outra tradução vai dizer ali, outra Bíblia eu tenho aqui, vai dizer no dia do Senhor. Eu estava lá no dia do Senhor, quer dizer, no dia do Senhor. Fui arrebatado em êxtase e vi por trás de mim a voz forte como de trombeta. Que era quem? Jesus. Jesus, no domingo, vem em encontro aos cristãos católicos que vai à missa para receber ele. E ele vem ao encontro desses católicos na Eucaristia, para eucaristizá-los, para cristificá-los, para santificá-los e testificá-los que eles não são desse mundo, mas do reino, do repouso eterno. Amém? Está comprovado? Está mostrado? Existem muitas outras passagens, como Paulo disse que a coleta era feita no domingo, também, né? Mas eu mostrei para você.
Mas aqui está refutado, está mostrando, cortando, né, a árvore pela raiz, matando a cobra e mostrando o pau, que não existe mais esse negócio de sábado. Isso é sombra. A realidade é Cristo. Olha aí. Estou provando para você que o culto cristão foi no domingo, era nos domingos da igreja primitiva e continua sendo até hoje. E a própria missão da igreja, o apóstolo João, no domingo. E Jesus veio ao encontro no domingo de cada filho e filha, membros do seu corpo. Amém? Se inscreva nesse canal, se inscreva no nosso segundo canal, no primeiro comentário fixado aqui, nosso canal secundário, Tradição Católica Debates, com vários debates lá em português do Padre Luiz Toro. Então, se inscreva nos nossos 2 canais, nos ajuda a chegar aos 1000 inscritos. Deus abençoe você, salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.